Oba, tudo bem? É um dia frio, gostoso aqui. Tem na época das flores da primavera, do jasmim também, que é o branquinho. Primavera tem espinhos, mas não trepa. E as flores do jasmim é uma trepadeira e sem espinhos. E é interessante que o jasmim que trepa e não tem espinhos, talvez por isso que trepe, ele tem o caule dele muito mais grosso, muito mais difícil de cortar. E da primavera é molinho de cortar com uma tesoura, mas ele é cheio de espinhos terríveis aí. Como fala em inglês, vicious, né? Assim, vicious é uma boa palavra em inglês. Vicioso, né? Uma coisa que ele é feito, que tá no ângulo correto e parece até que tem alguma coisa que dói quando você leva um arranhão dele. E ele tá no ângulo de lesar o máximo que puder, né? Então dá raiva de vez em quando que eu tomo sem querer uma ferroada aqui desses espinhos aqui. Ele fica até no ângulo correto, assim, quando a gente vai passar, mas ele pega no ângulo para entrar, né? E o que é interessante é que ele funciona como uma especialização desse. Eu já falei sobre isso numa outra vez. Tá vendo essas antenas aqui que são assim meio para lá se escorar. E depois eu nunca entendi ainda se tem galhos que são... Ah, esse aqui é um bom exemplo. Olha, esse aqui tem espinho e tem essas antenas para escorar. Eu não sei se depois a antena vira espinho, mas ele tem essas duas estruturas. Quantas outras coisas sensacionais que devem ter aí, né, nessa biologia aí, botânica, que passam completamente desapercebidas, né, pela gente. Tem também aquela planta lá que coração, parece um coração, a folha, que não tem nem espinho e também não é dura e é uma trepadeira assim absurda, assim, ela trepa mesmo, ela agarra no poste, nas coisas. E até uma vez eu vi lá em algum lugar que estava procurando sobre essa planta, como cuidar da planta. O cara falava, o texto falava, é mais fácil perguntar como não cuidar, como destruir, porque ela se espalha, assim, você pode deixar, ela se vira. É uma planta muito forte, tem um caule grosso, né, e bem molinho mesmo. Tem os passarinhos que ficam lá em cima piando. Eles agora, eu coloquei uma bacia de água aqui. Nossa, é diversão garantida. Eles ficam e vêm e se refestelam, viram, reviram na água. É sensacional, assim, como eles gostam. Mesmo em dia que ontem tava meio chuvoso, eles vinham do mesmo jeito. Então tava muito divertido ver, né? E obviamente tem que tomar cuidado, né? Tem que ir trocando a água aí a cada semana, mais ou menos, ou até menos, né? Melhor outro dia, mas um dia sim, um dia não, para evitar, né, larvas de insetos, porque os passarinhos tomam um banho na água, mas não comem as larvas, né? Então, enfim. Mas eu estava pensando numa coisa que eu estou vendo aqui, as campanhas políticas, né, que vai ter eleição esse ano aqui, para prefeito, acho que para mais alguma coisa, vereadores, prefeitos. E eu estava vendo aqui um cartaz de um prefeito que coloca a filha como candidata. Então ele apoiando a filha, e a filha com uma cara de sonsa, né? Uma cara assim que nem sabe direito. Ó, o passarinho pegando o galho lá. E com a cara de que nem sabe direito onde que o galo tá cantando, e ele apoiando, né? E isso é uma coisa que se vê muito recorrente, especialmente no neoliberalismo, né? Nos políticos neoliberais que querem assim a destituição dos bens públicos, dos direitos do cidadão, né? Transformar todos os cidadãos em clientes, né? Então não tem mais escola pública, é a escola particular que o cidadão paga. Não tem mais saúde pública, saúde privada que o indivíduo paga. Ou
a empresa, né, também. E aí a segurança também tem que pagar a segurança. Então saúde, segurança, educação, né, e outros bens públicos começam assim a se tornar itens de consumo, né? E que se a pessoa não paga, pelo menos ela tem esse direito uma vez que ela esteja trabalhando naquela empresa, que é muito parecido com um feudo, né? O cidadão de um feudo que está lá, então se ele está trabalhando, um plebeu trabalhando num feudo, ele tem os direitos que o senhor feudal, né, afere. E se ele estiver fora, se ele sair de lá, se é que ele pode sair, né, ele perde aqueles direitos. Isso eu venho falando e vendo há muito tempo, né? E para mim é um outro sinal dessa marcha histórica que nós estamos indo do capitalismo ao feudalismo novamente, um tipo de feudalismo que alguns chamam de tecnofeudalismo, né, que é um feudalismo mas na era digital, né, com cloud, né, feudalismo, que é aquele que é tudo, todos os nossos dados estão nas nuvens, né, nuvem do Google, do Amazon, de tudo, né? Então a gente nem tem necessidade de um computador com muita memória, né, porque a maioria dos dados estão já virtualizados e obviamente sendo depurados e utilizados aí por todos esses processos de inteligência artificial, tal, que são capazes de determinar perfeitamente, né, detalhes sobre nós e sobre e fazer um mapa, né, um modelo de predição social muito maior, muito mais interessante, que é no final das contas assim a peça que faltava para eles de fato dominarem tudo no final das contas, porque o poder emana do povo, mas e até então ele é muito imprevisível, né? Como é o mercado de ações, como é a meteorologia, né? O tempo, acontecem situações inesperadas. Mas os modelos de predição meteorológica e de bolsa de valores e tudo mais melhoraram, né? Não fecharam, mas melhoraram. E consequentemente quem tem acesso a essa informação, essa possibilidade com antecedência domina, né? Que eu acho que para mim no final das contas é o maior interesse deles, porque a gente pensa deles, que eu digo da elite, né, dos que têm de fato o poder na mão, de prever algum tipo de levante social, ou até um pequeno levante, como parar de consumir algo, como começar a consumir mais, né? Então eu acho que isso tem melhorado e que é no final das contas, num processo maior, um convite à evolução humana, né? Que uma vez que se domine isso, a gente vai ter que melhorar. O ser humano como um todo tem que se tornar mais, é como o modelo presa-predador, né? O predador fica mais ágil, a presa também tem que correr mais, tem que ser mais forte. Então você vê lá nas savanas africanas, lá aqueles grandes felinos e também o que eles comem, né? São animais incríveis, né? Que correm, que pulam, que fazem, que tem uma habilidade, né, auditiva, visual, né, olfativa, tudo hiper desenvolvido, muito mais que a gente, né? Porque eles estão dentro dessa competição. Então acho que isso também faz parte de um modelo novamente evolutivo, né? Como sempre é. Que, aliás, não sei se é evolutiva a palavra, mas adaptativo, né? Porque dizem que o Darwin mesmo nunca usou a palavra evolução, né? A teoria da evolução não é da seleção natural, é da adaptação, né? Que pode ir para frente, pode ir para trás, pode melhorar, pode ficar mais complexa, pode ficar mais simples, né? Que nem as abelhas sem ferrão que tem lá, eu acho que são 300 espécies no Brasil, uma coisa absurda. Elas tinham ferrão. Então você vê lá uma jataí, uma uruçu, uma mandaçaia, né? E tantas outras. Elas têm um ferrãozinho atrofiado. Então é como se em algum momento elas eram abelhas também, como a apis, né? Que pica, que é a mais famosa, né? Que faz mel, grande produção de mel. E também ataca, né? Ela é também vicious, né? Que nem o que eu falei.
também ataca e traz, mas também produz mel de uma maneira brutal, né, em comparação às sem ferrão. Então é uma adaptação, né? Elas não tiveram mais que ser agressivas, né? Se tornaram abelhas sem ferrão, sem necessidade de ferrão. E o que é interessante é que dessas 300 espécies ou mais, a imensa maioria são abelhas solitárias, que é uma coisa que eu descobri, que eu fiquei sabendo outro dia. A imensa maioria. Então tem essas que eu falei, uruçu, que é uma abelha grandona, amarela também, parecida com a apis, né? Parecida com a abelha africanizada. É grandona. Tem a mandaçaia, que ela é pretinha, peludinha assim. E tem a jataí, que todo mundo conhece, né? Que é uma abelha que tem um pouquinho de mel, mas é um mel bem azedinho assim. É bem característico. Essas abelhas são sociais. Elas têm todo aquele esquema de colônia, rainha e tal, e operários. Mas a imensa maioria delas são solitárias. Então é interessante. Abelhas, né? A imensa maioria dessas espécies, né? Centenas e centenas de abelhas que vivem sozinhas, que, enfim, que lidam com a vida faz lá o mínimo, acho que nem mel faz. Tem lá um pouquinho de pólen, um pouquinho de néctar lá para consumo próprio. Interessante isso, né? E obviamente continuam sendo responsáveis pela polinização, também ajudam todo esse processo, né? Que sem elas, segundo o que os cientistas falam, não haveria frutos, não haveria, né, o desenvolvimento de toda a flora, né? Mas enfim, né, voltando ao ponto do vídeo aqui, né, dessa análise aqui, nem chega a ser uma análise, mas eu me tocar, né, eu perceber esse detalhe, assim, dessa questão dos neoliberais, da ultradireita também, de colocarem sempre filhos, né, filhas e filhos, ou mulher, ou parentes, no campo político, e assim, sem nenhum pudor, né? Não é um negócio de colocar meio e falando, não, mas veja bem. Não, é uma coisa completamente, quase como se estivesse falando, existe algo sanguíneo, existe algo genético, que esta pessoa, pelo simples fato de ser meu filho, minha filha, ou até mesmo nem com laços sanguíneos, né, como é a minha mulher, ela vai continuar o mesmo trabalho que aquela pessoa faz. E isso é apresentado sem nenhum pudor, e o que mais me chama a atenção é que o eleitorado topa, acha isso completamente ok. Como se fosse, não, então, claro, essa pessoa tem essa ligação direta aí, né, de afeto com tal pessoa que eu gosto, com o político, meu político de estimação, então ele também vai herdar essas propriedades, quase como que por mágica, né? E isso para mim é muito parecido com as histórias de rei e rainha, das histórias dos contos de fada, então que tem, então a pessoa lá, ela é uma princesa ou é um príncipe, ou fica sabendo que é um príncipe, e aí tudo passa a fazer sentido, mesmo que nunca tenha sido educado como tal, mesmo que nunca tenha tido a enculturação, né, de ser um bom regente, de ser um bom administrador. Não, só pelo simples fato dele ser daquele, então ele está lá, presente, e aí tá tudo certo. Aí, que nem o homem da máscara de ferro, né, que tem lá os reis lá, que um deles é colocado, que seria o primogênito, eu acho que é colocado lá numa masmorra e tem que ficar com a máscara de ferro. É uma coisa lá do Alexandre Dumas, que se eu não me engano, né, o escritor, século XIX, e trata justamente dessa essência que esse daí que passou um bom tempo a política não tendo isso, inclusive políticos fazendo questão de não colocarem ninguém da linhagem deles, né, como filhos ou filhas, né, ou parentes, né? Tinha até esse negócio, não colocar parentes, o nepotismo, né? Não colocar nepotismo. E isso foi abolido. E não só abolido, como ovacionado, como aplaudido. As pessoas estão completamente ok com o fato de que políticos coloquem filhos e filhas em cargos e anunciem com cartazes aparecendo ele, o filho, ele, a filha, né? E para mim isso me chama muita atenção, que
Não eles tentarem, porque isso sempre vai tentar, todo pai vai tentar ajudar o filho, toda mãe vai tentar ajudar o filho, a filha, isso é normal, isso é um disparo biológico, mas o que me chama a atenção é a aceitação pública. As pessoas tinham que repudiar isso, tinham que falar assim, você colocou isso, agora que ninguém vai votar nesse cara. Não, tudo funciona, dá certo, é eleito, tá, pelo voto mesmo, popular. Então existe uma mudança, né? Que aí volta a questão do Darwin, não é evolutiva, é adaptativa, né? É perder um ferrão em vez de... Não, porque não precisa mais. É perder uma noção do óbvio, né? Uma noção do ridículo da coisa, né? De colocar uma linhagem de pessoas que vão ficar cada vez mais estonteantemente ricas, vão concentrar cada vez mais capital, porque o político ele vai ficar rico mesmo que seja honesto, uma vez que ele tem acesso a essa informação. Aquela questão da predição que eu falei antes, ele tem acesso à informação antecipada. Vai acontecer aqui um condomínio em tal lugar, ou vai ter um projeto, ou vai não sei o que, ele vai lá e coloca o dinheiro dele naquilo ou naquele outro, assim, mesmo fazendo tudo sem deixar nenhum rastro de corrupção, ele vai ficar estonteantemente rico. A gente viu isso acontecendo praticamente com todos os políticos, né? Eles simplesmente sabem, né? Porque eles estão lá no centro desse furacão, onde leis são feitas, onde projetos são propostos, né? E obviamente que eles vão além disso, fazem coisas ilícitas, corruptas e tal, mas mesmo os melhores, eles vão acabar se dando completamente bem. Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção, assim, de que o público passou a aceitar isso. Isso está perfeitamente ok. E isso para mim também vai na direção daquela história que eu já falei, sobre nós estarmos migrando do capitalismo ao feudalismo, né? Por falta de melhor nome, que o lucro maior não está na produção, né? Mas está no aluguel, né? No rentismo das plataformas digitais, desse mundo do cyberspace que é extremamente forte e ubíquo e remoto, né? Está assim distribuído pela internet no mundo inteiro. A gente nem sabe onde que está o Google, né? Onde que está o Amazon, está no mundo inteiro, né? Está assim distribuído nessa nuvem de informação, né? E eles são os grandes feudos que estão angariando as pessoas para trabalharem neles, inclusive os capitalistas. Os capitalistas dependem, né? O capitalista lá que faz lá um equipamento, uma máquina, um negócio, se ele não tiver acesso ao Amazon, ele não vende, né? E eu ouvi falar que o que o Amazon cobra é ridículo, é coisa assim, próximo de 50% do lucro da produção vai para o Amazon, que não fez nada, que está lá só com essa plataforma que todo mundo entra para procurar quando quer sei lá, uma chaleira, uma outra coisa. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que não fica apenas assim, o que as pessoas consomem ou não consomem, acho que é coisa muito mais, mas pelo menos nisso é um indicador, né? A gente vê que existe essa tendência, né? Então, o que eu queria falar era sobre isso, assim, como mais um sinal dos tempos, né? Desse declínio do capitalismo e início de uma nova era feudalista, feudal, né? Do rentismo, onde o aluguel dá mais lucro. Você vê, é muito, muito comum, assim, a gente, pelo menos no Brasil, assim, vale mais a pena você deixar o dinheiro numa aplicação, ok, que é dinheiro por nada, né? Que você obviamente está emprestando esse dinheiro para as outras pessoas, que aí sim vão ter grandes lucros, do que produzir algo. Alguém que queira fazer sei lá, uma padaria, uma mercearia, tudo impede, tudo dificulta, aquele monte de imposto, um monte de regulamentação, um monte de situação para tirar o cara desestimular o indivíduo, né, a continuar aquilo. E se o cara tem um certo dinheiro e deixa numa aplicação, ele ganha muitas vezes mais do que se estivesse trabalhando com esse dinheiro, fazendo, né? E o discurso dos políticos, sejam progressistas ou neoliberais, são distantes, são diversos, mas a política é a mesma. Acontece tudo exatamente igual, né? Então,
Eu acho que isso daí estava pensando nisso daqui. É um sinal, né? Mais um sinal de que de fato uma mudança tectônica está acontecendo. Segundo alguns autores já aconteceu, já aconteceu há mais de 10 anos atrás, né? Aconteceu a partir de 2008, segundo o Ivan Varoufakis, que escreveu o livro Tecnofeudalismo. É bem interessante o livro, mas outros já vinham falando sobre essa questão de um novo feudalismo, feudalismo digital, né? Um novo processo acontecendo que passa também, né, pela concentração absurda de capital na mão de poucos. E o que é interessante disso tudo, no aspecto evolutivo, é que as pessoas estão ok com isso. Ninguém fica, um ou outro como, sei lá, um tonto, o outro como eu aqui, que fica falando, não, mas olha, isso é um absurdo, essa pessoa, esse bilionário deter esse dinheiro estonteante, que dá poder muito acima do econômico para ele, dá poder como de um senhor feudal, que é intocável, né? O senhor feudal podia mandar matar todos os primogênitos de alguém lá e... Ah, tem um passarinho aqui, tem um colibri. Ele deve estar bravo comigo. Colibris, eles são territorialistas. E ele está vendo que tem um bicho grande aqui perto das flores que são dele, né? Então ele está vindo tomar uma satisfação. Assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu já levei umas revoadas de colibri assim, sem entender o que estava acontecendo. Ah, ele está bravo comigo porque eu estou aqui perto. Bom, enfim. Mas terminando aqui essa conversa, né? Que é muito interessante a gente ver esse momento realmente mudando, e especialmente nos sinais que vêm da população, da onde o poder emana de fato, que as pessoas estão compactuando com isso, estão ok, mesmo sabendo que elas nunca terão acesso a qualquer possibilidade de se tornarem esses nobres feudais. Quem mantém o nobre lá em cima são os plebeus, e os plebeus estão de acordo com isso, porque se não estivessem, não aconteceria. Mas é muito interessante que é como se existisse uma consciência coletiva da população que faz as coisas acontecerem, independente da opinião individual. Todo mundo topa, todo mundo acha lindo, né? Tem lá a coroação do rei Charles, que aconteceu acho que um ano atrás, talvez, que é um espetáculo ridículo, né? Bando de gente com aquelas roupas engraçadas, parece uma sketch do Monty Python. Até o próprio lá, o John Cleese, lá falando isso, eu nunca tinha percebido quão engraçado, ele estava rindo, gargalhando o negócio, ele já velhão, né? Na faixa de seus mais de 80 anos, e falou, olha, é completamente ridículo isso, e a gente sempre achou ok, achou até bonito, se emocionou quando se fala. Mesmo todo mundo sabendo que eles não têm poder, mesmo sabendo que eles estão consumindo um recurso completamente ocioso, né? Porque eles não têm poder algum, quem manda lá é o parlamento, o primeiro-ministro. Mas todo mundo está completamente ok com essa empáfia, com essa pompa, coisa vazia, e está todo mundo feliz com isso. Então, né? Nós acho que percebemos para que lado que a placa tectônica está indo, observando muitas vezes assim os pequenos detalhes, como a mente das pessoas, o comportamento das pessoas no geral. Estão todos perfeitamente ok com isso. Não existe, na minha opinião, um plano misterioso de controle social. O que eu acho que existe é a criação de modelos de predição cada vez melhores para entender para que lado que vão. É como não tem ninguém movendo as placas tectônicas, mas existem modelos de predição para saber para que lado que vai, para poder prever terremotos e coisas assim. Então acho que é isso esses que são os dados mais importantes que essas grandes empresas de informação como o Google, né, Facebook, Amazon e tantas outras, né, poucas outras, não tantas outras, poucas outras, que são os grandes feudos, estão trabalhando com grande afinco, assiduamente para isso, né? Para prever o que vai acontecer antes que as cabeças deles rolem. Então é isso. Tudo de bom.